pelo Dia dos Pais. Gênesis 32, a partir do verso 22. Jacó luta com o Senhor. É a luta de Jacó com o Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que Deus abençoe esse texto aos nossos corações. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos em Tua casa, pelo acesso que temos ao Senhor, pela liberdade de cultuarmos. Muito obrigado, meu Deus, pelo texto da Tua palavra, a porção da Tua palavra que foi lida, pelas nossas orações que foram depositadas diante do Teu altar, por todas as nossas necessidades, em prol dos enfermos, em prol da evangelização dos lares. Ó Deus, tudo colocamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor está governando e dirigindo todas as coisas. Continue alcançando vidas, Senhor, e despertando-nos para maior comprometimento contigo. Livra-nos daquilo que não agrada ao Senhor. Ilumina as nossas mentes na compreensão das Sagradas Escrituras. Eu oro ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Uma luta extraordinária, não é? Nós que conhecemos um pouco de quem é o nosso Deus, como você consegue imaginar um homem lutando com Deus? E o mais extraordinário ainda do texto, não é? Ele não prevalece, ele não está prevalecendo nessa luta contra Jacó. Esse texto, irmãos, ele tem a forma central, o objetivo central desse texto fala a respeito de uma bênção. Jacó é abençoado, e essa bênção está ligada também à troca do nome. Então tem um grande significado, tanto a bênção, Jacó vai ser abençoado, como a troca do nome. Você já não se chama Jacó, você vai se chamar Israel. Então há uma mudança aí do nome de Jacó para Israel. Essa mudança de nome aponta para a nação de Israel. O texto é escrito quando eles estão ali no deserto do Sinai, eles estão atravessando o deserto do Sinai. Deus usa Moisés para escrever esses primeiros livros, e aqueles primeiros leitores, né, eles estão dando conta de que aquela nação, eles ali no deserto, saíram como escravos, eles são abençoados por Deus. E tem algo interessante na bênção no nome Israel. Deus disse para Jacó: você luta com homens e você luta com o próprio Deus, e você vence. É muito curioso isso, irmãos. É por isso que você e eu ainda hoje ouvimos falar da nação de Israel, a nação indestrutível. Por que, pastor, a nação indestrutível? Porque Deus disse que seria assim. Deus disse que seria assim, apesar das falhas dele, de Deus tratar com a nação. Mas é curioso, irmãos, os detalhes que nós vamos percebendo no texto com relação às promessas de Deus e à formação daquela nação. A luta de Jacó com Deus
marca algumas coisas, né? O nome dele é mudado, o caráter dele é mudado e o corpo dele também é mudado. O homem que se encontra com Deus, ele não volta igual. Devemos guardar isso em nossa mente. Se alguém diz conhecer a Deus e não há mudança, não é o que nós percebemos com relação à pessoa de Deus. Quando alguém encontra com Deus, essa pessoa é mudado, não é? O nome é mudado, o caráter é mudado e até fisicamente a pessoa é mudada. Ela é transformada. Então nós aprendemos essas verdades. São 4 as divisões desse texto. A primeira delas, dá para você perceber, ele sozinho manda tudo que ele tem, então ele fica só. Então dá para nós percebermos que a primeira divisão aí, do verso 22 ao verso 25, é uma luta solitária, sozinha. Ele vai lutar sozinho, melhor dizendo, com Deus. É uma luta sozinho, ele está sozinho lutando com Deus. A segunda coisa que nós percebemos, o verso 26 e o 27, qual é o significado dessa luta? Por que essa luta está acontecendo? Do nada aparece um homem e eles começam uma luta. Por que essa luta? Qual é o significado dessa luta? Qual é o propósito dessa luta? Então nós já sabemos que Jacó quer ser abençoado. Jacó quer ser abençoado. Mas ele está lutando com um homem. Quem é esse homem? No decorrer do texto, nós vamos percebendo que não é um simples homem. As características, os detalhes que o texto vão nos apresentando vão mostrando que essa luta está sendo travada com o próprio Deus. Que coisa, como pode um homem lutar com Deus? Não existe nenhuma outra referência de que um homem lute com Deus. Às vezes nós aplicamos de uma maneira equivocada. Nós fazemos uma aplicação dizendo que nós estamos orando ou insistindo em oração e dizemos que estamos lutando. Não, eu estava lutando com Deus. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Especificamente, só aconteceu nesse evento porque Deus tinha um propósito, inclusive, um ensino para Jacó e para toda a nação de Israel e para nós também. E para nós também. Mas é melhor nós dizermos que nós estamos insistindo em oração, foi o que o Senhor Jesus nos ensinou, não é? Então, essa luta travada com o próprio Deus. Quem é o homem com quem ele luta? É o próprio Deus. E a última etapa, do verso 30 ao verso 32, a bênção, o impacto dessa luta de Jacó com Deus. Qual é o impacto disso? O impacto dessa luta na vida de Jacó e na formação da nação, dessa nação tão importante. Muitas coisas eu já disse semana passada, então não tenho como repetir. Se você precisar, não é? Acompanhar, você volta lá, assiste a mensagem na semana passada e você vai perceber. Eu só vou pontuar algumas coisas aqui que acho de grande relevância. A primeira delas é o fato de ser uma luta solitária. Ele já havia mandado os presentes. Por último, ele pega a família, ele despertou, era para passar a noite ali, é o que o verso anterior diz. Aí no verso 22 diz que ele, não sabemos o horário, mas ele pega os filhos, as esposas, e então ele faz todos os bens passar o val de Jaboque e ele fica sozinho do outro lado. Então, sem dúvida, não é? Eles transpuseram o val de Jaboque, que é um riacho a extensão é até longa, cerca de 100 quilômetros de extensão, o Val do Jaboque, ou melhor, o Jaboque. O Val é um local mais raso, onde dava para a pessoa passar a pé, não é? Andando por entre a água, mas ele fica para trás e manda a família toda aí à frente. E imediatamente nós somos informados de que ele passa a lutar com um homem. Ele passa a lutar com o homem. Algumas coisas interessantes, não é? Tirando tudo que nos foi acrescentado, na maioria das vezes, somos nós e Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, que às vezes nos sentimos só, mas é porque é para nós estarmos só mesmo. Os filhos não estavam ali, a esposa não estava, era um momento de Jacó. Era um momento de Jacó com Deus. Então não despreze esses momentos a sós com o Senhor. Um momento precioso
de luta, não é? No caso de específico de Jacó, no nosso caso, de oração, de intercessão, de clamor a Deus para vencermos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Lembra que a esposa de Jó disse para que Jó amaldiçoasse? E o que Jó respondeu? No saí do ventre de minha mãe. Foi sozinho, eu não tinha nada. Eu não tinha filhos, não tinha você, não tinha riqueza, eu não tinha nada. E nu voltarei para a presença do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem horas, irmãos, que é só nós e Deus. Não tem riqueza, nem filhos, nem esposa. Somos nós e Deus. Aquele momento nosso de oração, de clamor, de estar próximo do Senhor. Então, lembre disso, né? São algumas aplicações práticas que nós vamos fazendo aqui no decorrer dessa meditação, do estudo na palavra do Senhor. Porque ele fica para trás. Então, alguém poderia pensar, ele ficou para trás porque ele ficou com medo, ele queria usar os filhos e a esposa como uma espécie de escudo, não é? Ele ficou para trás porque ele foi covarde, não é verdade? Nós já falamos sobre isso semana passada. Ele ficou para trás, mas não é essa a razão. Pelo contrário, mais adiante nós vamos perceber que Jacó divide a família, mas ele vai à frente. E até dissemos que de fato é responsabilidade, sim, do marido proteger a sua esposa, proteger os seus filhos, proteger em todos os aspectos, não é? Essa proteção é responsabilidade. Se não foi por medo, por que ele ficou para trás? Era uma espécie de medida de proteção? Esaú vem, recebe o presente, recebe outro presente, recebe outro presente, recebe outro presente, depois ele se depara com 11 crianças, depois ele se depara com algumas mulheres e mais servos, e aí ele já havia sido apaziguado, viu crianças, então ele vai se deparar com Jacó, e aí agora vai ser mais fácil. Jacó, de fato, é um estrategista, mas não é essa a impressão que nós temos do texto, irmãos. Não é essa a impressão que nós temos do texto. Jacó não fez isso, não é a ideia que nós temos de que ele tenha feito isso com esse propósito, né, de apaziguar, até porque a sequência do texto vai dizer que ele não fica para trás, ele vai tomar a frente, ele vai ficar à frente. Então não é uma estratégia dele, uma medida de proteção. Porque ele fica para trás, provavelmente porque ele precisava ter esse momento com o Senhor. Ele sabia que havia necessidade, ele tinha um grande desafio para com Deus. Então ele tem um momento de clamor a Deus, de implorar a Deus, de suplicar a Deus. A segunda divisão do texto fala a respeito dessa luta. Qual é o significado dessa luta? O que essa luta significa? Para que fique claro, embora o texto, irmãos, a compreensão do texto em si, ele não é difícil. Nós entendemos, né? Não tem uma grande dificuldade. Mas 3 perguntas. Qual é o significado da luta? E eu já adianto, Jacó quer ser abençoado. Então, por que dessa luta? Qual a razão dessa luta? É porque Jacó quer ser abençoado. É a primeira pergunta, eu já dei a resposta. A segunda pergunta, com quem essa luta está sendo travada? Também já falei, mas nós veremos mais uma vez. A luta está sendo travada com Deus. Deus, essa luta está sendo travada. Jacó brigando, é uma luta física. É incrível isso. Eu não sei como é que os irmãos escutam isso, mas eu acho simplesmente extraordinário. Imaginando a pessoa de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. E para as aplicações finais, aí os irmãos já vão perceber que quando o nosso Deus ele quer se relacionar conosco, ele não se relaciona conosco a partir de quem ele é, mas normalmente ele trata conosco à medida de quem nós somos. Quando ele quis se revelar de forma plena, ele vem como uma criança e depois um homem que é morto, terrivelmente morto. Ele se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas foi um simples homem. Então, nessa luta, Deus tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Um sopro de Deus, não precisava nem um sopro. A presença gloriosa de Deus acabaria com Jacó. Mas ele luta. Então, isso aí não é por causa de Deus, mas é por causa
de Jacó e demonstra esse relacionamento. Deus se relaciona conosco. Que coisa linda, não é? E a terceira coisa, por que essa luta demora tanto? Será que Jacó era um homem muito forte? Então, vou responder da terceira para a primeira, né? Vou responder ao contrário. Sim, nós já falamos isso semana passada. Jacó, de fato, o texto demonstra que era um homem muito forte. Ele tira aquela tampa, não é, de pedra. Os pastores reuniam, diversos pastores. Já tinham 3 pastores reunidos, e ele pergunta, não vai tirar essa pedra para dar água de beber? Ele diz, não, tem que esperar os demais pastores chegarem para poder então tirar a pedra. E quando ele vê Raquel, aí ele sozinho, ele tira aquela pedra e ele dá de beber para todos os animais de Labão, e depois ele retorna, não é? Fecha aquilo ali novamente. Então era um homem forte. Ele é descrito assim, trabalhando de dia e de noite, indo atrás de fera, trabalhando no meio do sol quente, trabalhando à noite, no frio intenso, passando noites inteiras. Então, às vezes, nós temos a ideia de um Jacó, não é? E até é demonstrado dessa forma, parece uma pessoa assim meio franzina, meio sem habilidades físicas, mas a realidade é que Jacó, ao que tudo indica, era um homem forte, até porque ele luta, uma luta que dura uma noite. E ele prevalece ali naquela luta. Então, ele é um homem forte, não é? Então, nós reparamos, percebemos isso. A segunda coisa, mas não é essa a razão, não é? De fato, aquela luta ter durado tanto. Não é essa a razão, é o fato da força física de Jacó. Evidentemente, Jacó, no final do texto aqui, irmãos, quando nós lemos, no verso 30, se você quiser observar aí, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele entende que era tão poderoso o ente que ele estava lutando, que ele poderia ter morrido a qualquer instante, não é? Então não é por causa da força dele, ele não tinha força para competir com Deus. A luta é Deus dando oportunidade para que o coração fosse plenamente quebrantado diante do Senhor. Com quem ele luta? No descorrer do texto, nós vamos percebendo aí, vai ficando muito claro que se trata da pessoa de Deus. Inicialmente fala de um homem, mas aí você vai percebendo, você e eu vamos percebendo assim, verso 25 do capítulo 32. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Dá um choque na gente. Como é que alguém não pode e dá um simples toque na articulação da coxa e isso fere tão tremendamente aquela pessoa com quem se está lutando? E nós vamos perceber depois, né, no texto que eu disse aqui para os irmãos, Jacó compreende assim, era muito poderoso, poderia ter acabado comigo qualquer hora que quisesse, mas ele lutou. Então, quando toca na junta, bastou um simples toque e Jacó ficou aleijado para o resto da vida dele. Para o resto da vida dele. Esse homem não poderia ter tocado na coxa qualquer hora que ele quisesse? Qual é a resposta? Claro que poderia. Então dá para nós percebermos que é extremamente poderoso. Aí o texto vai mostrando para nós as características deste homem que está lutando. A segunda coisa importante na sequência do texto, ele disse assim, disse este, deixa-me ir, pois já rompe o dia, já está nascendo, o dia está nascendo. Jacó responde, não te deixarei ir, se você não me abençoar. Qual é a diferença se você está lutando de noite ou se você está lutando de dia? Qual é a única diferença disso, né? Se uma luta permanece, é porque ele não quer revelar-se plenamente para Jacó. Ele não quer que Jacó saiba plenamente de quem se trata. Ele tem uma noção. Quem é que vai demonstrar para Jacó? Por que ele começa a lutar? Que é a terceira coisa que nós vamos ver. Ele quer ser abençoado. Você só pede a bênção, você só quer ser abençoado por alguém que é superior a você. Então, esperar de alguém a bênção identifica claramente que Jacó percebe, eu estou diante de alguém extremamente poderoso. Por isso é que ele aguarda a bênção. Eu quero ser abençoado. E ele diz assim, não é o homem, ele diz assim, olha, o dia já está rompendo, deixa-me ir.
deixa-me ir. E ele insiste, eu não deixarei, se o Senhor não me abençoar. Eu quero ser abençoado. Ninguém pode ver a Deus. Jacó compreende isso perfeitamente aí, irmãos. Nós percebemos isso claramente aí no texto que nós lemos, não é? A minha vida foi salva. Ninguém poderia ver a Deus, contemplar a glória de Deus. Semana passada eu falei para os irmãos, lembrei de Moisés, para nós todos, não é que Moisés quis ver a glória de Deus e Deus revelou quem ele é. Você fica escondido atrás dessa pedra e depois que eu passar, eu vou deixar que você veja a minha glória. Você não pode me ver, porque nenhum homem poderia me ver e ficaria vivo. Ninguém poderia ver quem eu sou e ainda se manteria vivo. A glória de Deus é a própria pessoa de Deus, é o caráter de Deus, é o nome de Deus. É a pessoa de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus. Deus manifesta quem Ele é a partir das suas características pessoais. Agora então, irmãos, qual é o significado dessa luta? Qual é a razão dessa luta? Jacó quer ser abençoado. O significado, a razão, o propósito dessa luta é que ele quer ser abençoado. Não te deixarei ir se não me abençoares. Já está raiando o dia, Jacó. Essa luta não pode prosseguir. E ele já está com a coxa doendo, ele já estava manco, e ele está insistindo, eu não vou deixar o Senhor ir, se o Senhor não me abençoar. O dia já está raiando, Jacó. E ele diz assim, não, eu quero ser abençoado. Os irmãos lembram que as duas vezes anteriores nós veremos essas bênçãos mais uma vez. É claro, eu não vou detalhar as bênçãos, até porque nós já passamos nesses textos, já conversamos, né, bastante a respeito dos textos. Mas a primeira bênção que ele recebe, a bênção familiar, ela é adquirida de forma fraudulenta. Ele recebe a bênção enganando o pai dele. Jacó e a mãe fazem todo um estratagema para enganar Isaac, para que ele possa receber. E quando Isaac pergunta, Isaac tem todo o cuidado. Ele toca, ele sente, não é? Ele sente o cheiro, é o cheiro de Esaú. Ele escuta a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. As mãos, não é? Pelo tato, é de Esaú. O cheiro é de Esaú, porque ele estava com uma roupa de Esaú. Mas a voz é de Jacó. Ele não enxerga, não é? Ele não consegue enxergar, mas ele usa todas as outras características para poder perceber isso. Quem é você? Aí ele diz, né? Eu sou Esaú. E ele recebe a bênção em nome de Esaú. É uma bênção fraudulenta. Ele quer uma bênção da forma correta. A bênção familiar foi adquirida de forma errada. Eu estou para enfrentar, para passar por uma luta tão difícil. Essa característica aqui, Deus, foi feita de forma errada. Eu estou aqui, mas da maneira errada. Eu quero estar, Deus, da forma certa, da maneira certa, não da maneira errada. Você percebe, irmão? Dá uma ideia assim de alguém que chegou no seu limite. Eu conquistei algumas coisas da maneira errada. Talvez aquela coisa nossa, não é? De que, da igreja, todo mundo me vê assim, mas eu sei quem eu sou diante de Deus. Não é como os outros acham que eu sou, mas é como eu sei que eu sou diante do Senhor, Deus. E eu não quero isso, Deus. Eu não quero isso. Não me agrada, Deus. As pessoas podem achar o que for, mas eu sei que eu tenho sido falho com o Senhor, imperfeito com o Senhor, tenho agido errado com o Senhor. Eu não quero da forma errada, Deus. Eu quero da forma certa, da maneira certa, tendo o compromisso certo. É por isso que é importante para ele ser abençoado, irmãos. É por isso que é importante para ele ter a bênção familiar da forma certa. A segunda bênção que ele recebe foi quando ele estava dormindo. Ele estava dormindo, ele sonhou. E o sonho, ele viu uma escada e anjos de Deus subindo e descendo, que representa o acesso, demonstrando que Jacó, através da descendência de Jacó, haveria esse acesso à presença de Deus. Cristo, perfeitamente, ele aplicou esse versículo, ensinando essa verdade de forma muito clara, e uma série de outras bênçãos são dadas ali, mas ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Ele percebe que essa bênção, ela precisa ser algo ainda mais intenso, não é? Assim como aconteceu com Abraão. Essa bênção pactual, é uma bênção pactual, uma bênção familiar, uma bênção
pactual, que representa o pacto, mas ele estava dormindo. Ele quer que seja algo que aconteceu com o avô dele, com o pai dele. Ele quer que seja algo claro. Ele percebe que ele precisa disso, pelos desafios que ele tem pela frente. Irmão, sabe uma coisa curiosa? Deus não tem que mostrar nada para nós. Deus não precisa mostrar nada, absolutamente nada. Nós temos, de fato, que crer pela fé, sem sentir ou sentindo, não tem a ver com isso. Tem a ver de fé, não é? Mas Jacó, ele percebe, ele quer ter este compromisso mais sincero, mais significativo na presença do Senhor. Eu não te deixarei se o Senhor não me abençoar. E Deus então vai abençoar. Deus vai abençoar a Jacó, não é? Agora, quando ele muda o nome, há uma bênção profética. Tinha uma bênção familiar, não é? E agora ele vai receber também uma bênção profética. Eu já falei para os irmãos, só quem muda o nome é Deus. O verso 28, você pode acompanhar aí. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu quero ser abençoado. Então vamos deixar claro aqui. Como é que você se chama? Eu me chamo enganador. Eu me chamo trapaceiro. Esse é meu nome. Você não vai mais se chamar enganador e nem trapaceiro. Eu vou fazer algo com você, vou mudar seu nome. Seu nome agora vai ser Israel. Seu nome agora vai ser Israel. Israel significa luta com Deus e prevalece. Ou então Deus prevalece. A ideia é de que ele, na sequência do texto, fica muito claro. Você pode observar aí, verso 28. Observe verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você luta com homens, Jacó. Você lutou com Labão, você lutou com Esaú anteriormente, você está se preparando mais uma vez para lutar com ele, e você vai prevalecer, porque você luta com o próprio Deus e prevalece. Você luta com Deus e prevalece. Aí é o significado profético, né? Já adiantando a respeito da nação de Israel, irmãos. Você imagina aquele povo no deserto, lendo isso aqui e ouvindo assim, olha, nós estamos no deserto, um bando de... Aí quando você pensa em todas as vezes que eles murmuraram contra Deus, reclamaram de Deus, ouvindo coisas como essa, meu Deus, que coração endurecido. Nós não somos diferentes não, irmãos. Às vezes temos tanto do Senhor e murmuramos e nos queixamos diante do nosso Deus, não é? Nos murmuramos diante do Senhor. Teu nome é Israel, você luta. Imagina eles ouvindo isso, depois do que Deus fez, tirando do Egito a nação mais poderosa. O Egito não pode com vocês, o Egito não prevalece contra vocês. Eles lendo isso e lembrando assim, olha, o mar estava fechado, o mar não pode com vocês. Imagina eles tendo sede, e agora, Deus, fere, toca, não é? Fala a rocha, e a rocha dá água, a sede não pode com vocês. Vocês lutam com Deus, vocês lutam com a rocha, vocês lutam com o mar, vocês prevalecem. O deserto, você luta com homens, com Deus e prevalece. Algo de fato profético com relação à nação de Israel. Ele muda primeiro o nome, você já não é mais enganador. Seu nome agora é Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A terceira coisa importante, a luta foi travada contra Deus. Vai ficando cada vez mais claro isso, não é? Porque só quem abençoa é Deus. Então, pelos detalhes que nós vamos percebendo, o poder que Jacó percebe que ele tem, que esse homem com quem ele está lutando tem, o reconhecimento de que essa luta foi travada com Deus. Deus lhe chama de Israel. Deus prevalece. Lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Parece que ele ficou atordoado com tudo que estava acontecendo, não é? Porque ele próprio poderia entender, só pode ser Deus. Depois de eu pedir a bênção, de perceber que alguém extremamente poderoso, só pode ser Deus, quem eu estou lutando.
mas ele tem aquele desejo. Como te chamas? E ele então responde. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Tem necessidade ainda de responder para você? Depois de tudo que você já viu até aqui, você acha que ainda precisa responder para você? E o abençoou. Primeiro ele troca o nome, depois ele abençoa. Então, irmãos, eu já citei o texto, depois você pode, se você quiser, retornar e ler o texto. Gênesis 27, do verso 27 ao verso 29, é a promessa familiar. Gênesis 27, do verso 27 ao verso 29. Depois você pode chegar em casa aí e observe esses versos. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e diz: Eis que o cheiro eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, da fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos das tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Eu precisava dessa bênção familiar, da forma correta, não da maneira errada. Precisava dessa bênção, né? Jacó precisava disso. Então, o texto não diz qual foi a bênção. Tá bom, irmãos? Os comentaristas, eles apontam para o fato de que provavelmente essa bênção tenha tido tudo a ver com a bênção, essa bênção familiar que ele recebe de Isaac, só que naquele momento de forma indevida, errada, e ele precisava receber da forma correta. Depois nós temos a promessa pactual, que está em Gênesis 28, de 13 a 15. Aí você lembra que essa promessa pactual, esse pacto, ele foi feito inicialmente com Abraão, depois com Isaac e depois com Jacó. Jacó estava dormindo e ele precisa desse momento todo especial. Nós já falamos bastante a respeito disso. Você depois observa Gênesis 28, de 13 a 15. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Então, provavelmente, a bênção é uma bênção específica, e essa bênção. E a terceira bênção que ele precisa é essa bênção, essa promessa profética que está ligado ao próprio nome de Israel. Israel luta com Deus e com os homens. Nada irá destruir você. Nada irá destruir você. É o seguinte, você luta com Deus, eu vou tratar com você muitas vezes. E de fato, irmãos, Deus tratou e continua tratando com a nação de Israel muitas vezes. Não há nação que tenha passado o que a nação de Israel já passou. Não há nação. E não há nação que tenha prosperado tanto quanto a nação de Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Você pensava que estava tudo acabado, aquele povo retorna para o território que eles estão hoje. Era menor, então ele tem uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, onde eles ampliam o território, mas nunca atingiu todo o território que foi dado por Deus, que foi prometido por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esse território nunca foi atingido na totalidade. E ele diz assim, ninguém vai tirar vocês de lá. E de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo diz, não é? Até que o tempo dos gentios se esgote, Israel vai ficar ali. Depois haverá um período de grande perseguição ao povo de Israel, como sempre aconteceu, mas será mais intensa no período do anticristo. É um período que está por vir. É um período que está por vir. Você já está vendo, nós já estamos vendo muita coisa, irmãos. A verdadeira rebeldia com relação ao cristianismo autêntico, aos valores de Deus. Aos valores de Deus. Então, perguntaram uma vez, qual é a demonstração desse Deus, a nação de Israel? A nação de Israel é uma demonstração de Deus. Porque a preservação dessa nação é algo sobrenatural. É algo sobrenatural a preservação dessa nação. Então, observe algumas coisas aí, só para eu encerrar aqui, não é? Para eu encerrar, eu poderia ir bem longe, bastante versículos aqui, mas eu vou
Eu vou ler alguns desses versículos aqui para os irmãos. Primeiro Romanos capítulo 11, verso 25 ao verso 29. Irmãos, guarde isso em sua mente. A igreja não é Israel. Teologicamente, algumas pessoas imaginam que a igreja passou a ser Israel. A igreja não é Israel. Texto como esse que nós terminamos de ler aqui em Gênesis e muitos outros, são muitas evidências. Talvez alguém, não é, ele escute a respeito disso, escute isso, ouça a respeito disso. Não, a igreja hoje é Israel. Irmão, observe esse texto aí, Romanos capítulo 11, do verso 25 ao verso 29. Leia aí, marque na sua Bíblia, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que vocês não fiquem arrogantes, porque veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Não fiquem orgulhosos durante o período da história. A história, irmãos, a história da igreja narra que, inclusive, Lutero era perseguidor da igreja, Lutero era perseguidor da nação de Israel. Então, aquele pensamento, desde a época dos pais da igreja, Justino Marte, eu não sou muito bom de memória, só quando eu guardo, né, preciso anotar, mas desde aquele período, segundo século, porque o entendimento era assim, não é? Principalmente quando foi formando a ideia de uma igreja católica, não, eles mataram o Senhor, Jerusalém pertence agora a nós, então vamos perseguir o povo judeu, vamos matar esse povo, não é um povo bom, é um povo ruim, matou o próprio Salvador. Então isso Deus trata com a nação de Israel, mas não é motivo de alguém imaginar ser contrário à nação de Israel. Agora veja aí o texto, não é? Ninguém deve se achar orgulhoso com relação a isso. Isso é o apóstolo Paulo falando para os crentes ali em Roma. Primeiro veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Houve esse endurecimento, para que os gentios pudessem conhecer a graça salvadora de Cristo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, quem é esse libertador, irmãos? É Jesus Cristo. Zacarias fala a respeito, Zacarias capítulo 12, verso 10, fala a respeito disso. Zacarias 2, 10 diz assim: olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso é uma profecia. No período da tribulação, quando intensificar muito mais a perseguição ao povo judeu, então Jesus retorna, e eles olharão para Cristo e haverá uma conversão como nação, com base da pessoa de Cristo, com base no sacrifício que Cristo fez, porque há só a salvação em Cristo. E o apóstolo Paulo tratando desse assunto aqui, verso 27 de Romanos capítulo 11. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Eu fiz uma promessa aos patriarcas. E essa promessa, ela é imutável. Essa promessa é imutável. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você percebeu aqui, irmão? Deu para perceber aí? Eu fiz promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. Essas promessas, elas são irrevogáveis. Eu sou Deus. Eu não volto atrás nas minhas promessas. Eu não volto atrás das minhas promessas. Olha aí, irmãos, Jeremias 31, verso 35 ao verso 37. Olha o que está em Jeremias, no período do cativeiro babilônico. Jeremias é um profeta, já estava iniciado, já havia iniciado o cativeiro babilônico, e a expectativa é que Israel deixasse de existir. Agora olha o que Jeremias diz, 31, verso 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar
e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Você entendeu aqui? Se o sol parar de clarear, de mandar calor, se o mar parar de agitar, se a lua não aparecer, então é sinal de que eu mudei a minha promessa com Israel. Mas se isso não acontecer, minha promessa não mudou. Verso 37, assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eu vou tratar com vocês. Vai lutar com Deus, de fato luta com Deus. Mas a promessa de Deus, eu não vou destruir vocês. Eu tenho uma promessa. Quais são algumas coisas práticas que nós podemos aprender com isso? Fidelidade do nosso Deus. Se Deus mudasse o que ele havia dito, nós diríamos assim: que Deus é esse? Como é que eu posso confiar nesse Deus se ele muda a promessa dele? Quer ver outra coisa importante aqui, irmãos? Independentemente da fidelidade de Israel, é a fidelidade de Deus. Como é que isso é prático na minha vida? Misericórdia, não é? Se eu sou imperfeito, Deus, por causa da fidelidade dele, não é por minha causa, não. Por causa da fidelidade dele, da aliança que ele fez, porque nós temos uma aliança. A aliança de Israel com base nos patriarcas. A nossa aliança com base em Cristo, sangue de Cristo derramado em nosso favor. Esse é o sangue da nova aliança firmado no meu nome. É o que nós celebramos domingo passado. Nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança não é com base na nossa fidelidade, é com base na fidelidade de Deus. Então nós olhamos para as Escrituras e dizemos assim: nosso Deus é fiel. Louvado seja o Senhor. Ele pode tratar conosco se nós estivermos falhos. Ele pode trabalhar na nossa vida. Ele pode fazer com que algumas coisas venham a acontecer conosco para que nós possamos reconhecer e retornar para a presença dele. Mas ele não vai desistir de nós. Ele não vai desistir das nossas vidas. Por quê? Porque a mesma fidelidade dele é a mesma fidelidade que ele tem para conosco. Mesma fidelidade. E a outra coisa que eu já citei para os irmãos, só lembrando, não é? A respeito da pessoa de Cristo. Aqui nesse texto, Jacó não pode contemplar. Jacó não pode contemplar. Mas olha o que está em João, são os dois textos que eu vou ler por último aqui. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Eu já citei, não é? Mas vou ler de novo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele agora se revelou por nós através do Filho. Lembra que os discípulos pediram: mostra-nos o Pai. Tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. E a última coisa que eu já citei para os irmãos, quando ele quer se revelar, não é a partir da pessoa dele, de quem ele é, das características e dos atributos dele, mas é a partir de nós. Ele vai como um simples homem lutar com Jacó e ainda deixa Jacó, de certa forma, vencer. Meu Deus, como pode ser isso? E para nos salvar, o que ele fez, irmãos? Filipenses, no capítulo 2, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem. E feito como um homem, o que mais ele fez? Morreu, que já é vergonhoso, mas foi qualquer morte? Foi o pior tipo de morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então esse texto ele aponta, não é, de maneira maravilhosa para o relacionamento do Senhor para conosco, para com as nossas vidas. Vamos orar para nós encerrarmos. Curve a sua cabeça. Jacó mudou o nome daquele lugar, que é o nome nosso, não é? Peniel. Peniel é a face de Deus. Ele transpôs o val do Jaboque. O verso 31 diz que o sol nasceu e o homem já não era mais o mesmo. Ele agora atravessa. O sol nasceu, ele estava machucado,
Eles tinham intimidade com Deus, mas ele estava ferido, mancando de uma perna. Intimidade com Deus pode representar isso, ferimento. Intimidade com Deus. Muito provavelmente vai acontecer isso. Pastor, não fala um negócio desse não, mas é verdade. É verdade. Intimidade com Deus é assim. Talvez a luta que você tem passado é por isso. Talvez a prova que você sente é essa. Talvez a angústia que você sente é essa, porque você está lutando para ficar perto de Deus, para ficar próximo de Deus. Então vale a pena. Vale a pena. Quando o sol nasceu, era um homem diferente. Pai amado, nós te agradecemos por quem o Senhor é e pela maneira como o Senhor se revela a nós homens. Os servos do Senhor no passado tiveram um encontro com o Senhor de uma maneira, mas nós temos um encontro com o Senhor de uma maneira espetacular. O Senhor mandou o teu Filho, não mais em limitação, mas na sua totalidade, de tal forma que o teu Filho é totalmente o Senhor. E ele veio, viveu entre nós e realizou grandes feitos. Jacó estava no escuro, ele não poderia ver totalmente, mas nós, pelos olhos da fé, nós podemos, meu Deus, contemplar a glória de teu Filho, através da obra que ele fez plenamente na cruz em nosso favor. E um dia nós veremos plenamente, Pai. Nós veremos tal como o Senhor é. Nós estaremos para sempre em tua presença santa. Nós cremos nas verdades da tua palavra, Deus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos porque o Senhor falou. Nós cremos porque há evidência no decorrer dos séculos entre as nações. Nós cremos, meu Deus, porque na plenitude do tempo o Senhor enviou teu Filho. Nós não somos crentes por qualquer razão, porque nós confiamos numa fé nossa. Nós somos crentes porque o Senhor nos resgatou. O Senhor fielmente tem nos mantido. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. E dá-nos força para permanecermos firmes, meu Deus, te servindo e glorificando o teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa os irmãos que acompanham também de casa, Senhor. Porventura, alguém que ainda não tem o teu Filho Jesus Cristo, que possa aceitá-lo. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, que